Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é a verdade. O Senhor e Salvador Cristo Jesus, único fundamento, único mediador entre Deus e homens, aquele que nos ensina a perseverar no bom ânimo e anunciar a verdade. Muitos iriam reunir mestres de si mesmo, anunciar somente aquilo que é de próprio interesse, e quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, por estarem à beira do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando viesse, convenceria o seu espírito do pecado, todos os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aqueles que perseverarem estão apartados dele, e muitos ele mesmo coloca um freio em vossas bocas para que não achem o caminho, aonde ele já dizia: até mesmo os vossos animais conhecem o seu dono. O boi conhece o seu dono e o jumento, aonde coloca-se o alimento. Todavia, muitos são os que resistem ao Espírito do Senhor. Há uma briga constante. O Senhor procura convencer aqueles que seguem segundo a vontade da carne. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O Espírito do Senhor procura comunicar ao pneuma, o fôlego de vida, para que se arrependam dos seus maus caminhos. Até que chega um ponto, assim como nos dias de Noé, em que o Senhor arrependeu de ter feito o ser humano. Assim como ele disse, não farei. Assim como desta vez, assim como ele é aquele que, quando lhe poupou, a saber, Noé e mais 7 que creram, ele foi imputado como justiça, foram cheios de vida por crerem e perseverarem, assim como a palavra diz, cheiro de morte para que os pereceram. E assim ele nos ensina que nos últimos tempos, aonde que será pelo fogo sois provados, aonde a mesma água do qual alicerçou a terra numa porção de água, uma porção de terra seca alicerçada na água, ele é a mesma a rocha, aquele que é um fogo consumidor, onde fala pelo fogo sois provados. Aqueles que alguma de suas obras sejam queimadas, permanece mais purificando e santificando, assim quando se coloca o ouro no crisol, assim a prata quando encontra-se com fogo. Mas aqueles que estão segundo uma casa a vasos de honra e desonra, aqueles que são palha, feno, madeira, barro, quando vem o fogo os consome. Assim como a palavra diz, quando se peneira o trigo, a palha da eira, aonde
ali o fogo não a consumirá. Lembrai-vos da sarça ardente, o fogo, o espinheiro que não se consumia pelo fogo, aonde muitos creram no fogo estranho, foram enganados, atraídos por fogo estranho. E quando vem o fogo verdadeiro, aquele que consome, aquele que até mesmo quando se joga ali, Elias, quando se joga ali a água em volta ali para consumir, o fogo lambeu a água, e ele nos ensina, aqueles que depositarem a confiança no Senhor, ainda que os rios submergirem, não se afogarão, ainda que passares pelo fogo, não se queima. São aqueles que perseveram constantes, segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel, e até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Perseverai, segundo aquele que é do alto, nos fortalece, nos capacita dia após dia. Ainda que correrem, ainda que caminharem, não se cansa, não se fadiga, como águia que sobe ao céu. Tudo segundo a sua infinita bondade e misericórdia, é aquele que nos renova. Dele é a nossa força. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.